Essa questão é uma questão de meio ambiente. Ela fala assim: em 2014 iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica, que também afetou o setor energético. Agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores, com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de buscarem fontes alternativas de energia renovável que impliquem menores impactos ambientais, ou seja, está precisando de energia, certo? Esse é o ponto, esse é o objetivo. Mas, para isso, eles têm que buscar uma fonte de energia renovável. E que essa energia renovável, ela não vai causar impactos ambientais, ou pelo menos que sejam menores. Então, é para você marcar qual seria essa fonte. Então, vamos entender. Letra A, urânio enriquecido. Gente, urânio enriquecido é energia nuclear. Ela, de fato, a produção de energia em si, da energia nuclear, ela não é tão poluente. O problema é que o urânio, por si, ele é radioativo. E ele também não é renovável. Então, o grande problema da energia a partir do urânio é justamente o urânio, né? Que ele tem o limite da radioatividade, são questões de segurança e também de exposição do combustível depois de utilizado. Aí você tem aqui carvão mineral. Carvão mineral é um combustível fóssil considerado não renovável. O gás natural. O gás natural, ele é também um combustível fóssil, ele também é oriundo, ele também é considerado não renovável. Cuidado, existe o biogás, que também é gás metano, mas aí nesse caso seria renovável. Mas como ele citou exatamente gás natural, que é o que é retirado das minas e do solo, né, geralmente, ele do subsolo no caso, esse é considerado fóssil, certo? Então ele não é renovável, pelo menos a curto prazo, né? O óleo diesel, derivado do petróleo, é um combustível fóssil também. E a biomassa é um tipo de combustível que ele é extraído de algumas fontes. Pode ser plantas, tipo madeira, lenha, pode ser resíduo de agroindústria, por exemplo, bagaço de cana, pode ser compostagem de pecuária, pode ser lixo, o próprio lixo em decomposição, ele gera biomassa. Pode ser óleos vegetais, como óleo de milho, óleo de mamona, resíduos industriais, no geral, eles podem também ser utilizados como biomassa. Então, tudo isso, como vocês conseguem visualizar, são produtos renováveis, certo? Então, aí atende à questão. Até por eliminação, né? Porque a última opção é letra E, biomassa. Nessa questão, ela é bem específica, ela fala de um laboratório de química e fala assim: os laboratórios de química geram como subprodutos, substâncias ou misturas que, quando não tem mais utilidade nestes locais, são considerados resíduos químicos. Seria o lixo do laboratório. Para o descarte na rede de esgoto, o resíduo deve ser neutro, livre de solventes inflamáveis e de elementos tóxicos. Então, não pode colocar elemento tóxico lá na pia, né? Porque é a rede de esgoto. Seria, como exemplo, o chumbo, o cromo e o mercúrio. Uma possibilidade é fazer uma mistura de dois resíduos para obter um material que apresente as características necessárias, justamente as que eu citei. Considere um laboratório que dispunha de frascos de volumes iguais, cheios dos resíduos listados no quadro. Aí, muito cuidado aí. Então, vocês têm, digamos assim, garrafas que tenham o mesmo volume, que todos são do mesmo volume, iguais. Aí ele listou aqui, né, os resíduos, que é o H2CrO4, o hidróxido de sódio, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, o ácido acético e o bicarbonato de sódio. Aí, no caso, a pergunta é: qual combinação poderá ser descartada na rede de esgoto? Observe nas alternativas que é sempre em duas, uma com uma de outra. Então, você tem que misturar esses dois volumes iguais e gerar uma substância neutra sem elementos tóxicos e não tenha resíduo inflamável.
Aí, no caso, só se liga. O primeiro critério é ser neutro. Para você neutralizar uma substância, caso ela seja um ácido, você tem que neutralizar com uma base. E se esse ácido for forte, tem que ser uma base forte. Ou, se o ácido for fraco, tem que ser uma base fraca. E, nesse critério de neutralização, você tem que usar, dentro do sistema, a mesma quantidade que eu tiver de H+, que é os íons H+, eu tenho que ter também de íons OH-, que são as hidroxilas. Aí vamos avaliar aqui a tabela dos resíduos. Na tabela, no primeiro, você tem essa solução do ácido crômico, que tem a presença aqui do cromo, certo? Observe lá no texto que ele é um elemento tóxico. Então, ele não pode ser descartado. Então, já tira ele das opções. Aí, aqui você tem a solução de hidróxido de sódio, a 0,2 mol por litro. Ele é uma base. E essa base, deixa eu colocar aqui em cima. Essa base, quando ela está em solução, ela libera, nesse caso, 0,2 mol por litro. Então, em 1 litro, você tem 0,2 Na+, e 0,2 OH-, que é hidroxila, é o que você tem que neutralizar. Aí, é próximo, você tem o ácido clorídrico, que é um ácido forte, a 0,1 mol por litro. Quando você tem uma solução de 1 litro, você libera 0,1 de H+. Aí, aqui, o H2SO4, que é um ácido forte também. Quando você tem 0,1 mol desse ácido, você libera lá, dentro da solução, 0,2 H+. Ah, professora, por quê? Se liga aqui, no caso do ácido clorídrico HCl, só tem um hidrogênio, tá vendo? Esse hidrogênio quer dizer que a concentração molar, ela é proporcional de 1 para 1. Um H+ é liberado, porque só tem um lá na fórmula. Aqui é H2, então você tem 2 vezes ele na sua fórmula. Então, é 0,1 vezes 2, por isso 0,2. Aí, o próximo é o ácido acético. Ele é um ácido fraco e ele já está a 0,2, ele é monoprótico, tá? Ele libera também um H+. Aí, como aqui tem 0,2, ele repete a concentração de íons liberados. E, inclusive, nem libera isso tudo, porque ele é um ácido fraco. Mas, assim, vamos considerar que fosse 5%. Por último, você ainda tem aqui a solução de bicarbonato de sódio a 0,1 mol. Então, ele é um sal básico. Nesse caso, aí vamos avaliar aqui como seria. Então, você tem que ter aqui, com uma mistura neutra, teria que ter a presença da mistura de ácido e base, forte com forte ou fraco com fraco. E é a mesma quantidade. Então, vamos avaliar nossas alternativas, tá? Você tem aqui apenas uma base forte, né? Então, deve ser ela que vai ter na mistura, porque só tem ela para fazer a neutralização. E ela tem aqui liberado, ó, no volume de 1 litro, tá? 0,2 mol de hidroxila, de OH-. Então, quem é que teria para neutralizar aí 0,2 mol de H+? Nesse caso, o ácido forte, que é compatível, né, com a teoria, com 0,2 de H+, que é o ácido sulfúrico. Então, nesse caso, a combinação vai ser o 2 e o 4, que é a letra C. Essa questão é uma questão que ela é de bioquímica, você consegue resolver com conhecimento em química, mas ela é muito relacionada à biologia. Diz assim, ó, recentemente, um grupo de biólogos descobriu que um animal vive numa região extremamente árida do território brasileiro e fizeram uma coleta de sangue da urina desse animal. Observaram que a urina ela tem uma concentração hipertônica em relação ao sangue. Aí ele fala assim, qual é a adaptação desse animal para viver nessa região seca? Bom, para lembrar o que é hipertônico, está muito relacionado com a questão de osmose e propriedades coligativas, que é um assunto de soluções na química. Então, o que é um sistema hipertônico? É quando você tem uma concentração acima daquilo que você considera como referência padrão.
Aí, o que seria a concentração em cima? Você tem mais soluto e menos solvente. No caso, você tem mais sais e menos água, certo? Dentro do sistema. Então, quer dizer que a urina, ela tem menos água do que, em teoria, ela deveria, certo? Quer dizer que o animal está eliminando menos água no xixi dele. Então, vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Se você diminui a transpiração, você reduz a eliminação da água, o que condiz, inclusive, com o que está descrito lá na urina. Eliminação de fezes hidratadas. Se você elimina a fezes hidratada, você elimina a água. No caso, o citado é que ele elimina pouca água, então aí é o contrário, tá? Predominância de hábitos diurnos. Isso não tem relação específica, né? Isso não define se é mais água ou menos água. Aqui tem eliminação de muita água na urina, é o contrário do que foi dito, como hipertônico. E a excreção de amônia com produto nitrogenado. Alguns animais, eles excretam amônia, mas esses animais, eles demandam muita água no processo. Por isso que, justamente, quem naturalmente elimina amônia na urina são os peixes, né? Então, não condiz, porque isso demandaria eliminar muita água. Não é o caso descrito no texto. Então, nesse caso, em definitivo, a resposta é a letra A, né? Que é aquela que reduz a eliminação de água, a diminuição da transpiração. Beleza?